Agradeço a doutora Cristina Teles e chamo a nossa última expositora, a doutora Lívia Gil Guimarães, que representa o Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos da USP. A doutora Lívia Gil Guimarães é graduada e tem graduação e mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo. Doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Direito da Universidade de São Paulo. É coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos e pesquisadora do Grupo de Constituição, Política e Instituições, ambos na USP. É advogada em São Paulo e tem experiência em Direito Constitucional, Direitos Humanos e Estudos de Gênero. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra relatora Rosa Weber, ilustre vice-procurador-geral da República, demais integrantes da bancada, demais expositoras. Falo hoje em nome do Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos da USP, o NPJ-DH. É com grande satisfação e entusiasmo que nos engajamos nesse importante espaço de diálogo a que se propõe ser a audiência pública, realizada aqui no Supremo Tribunal Federal. Falo em satisfação porque o NPJ-DH é um grupo que estuda em profundidade os direitos humanos que estão apostos à decisão deste tribunal. E poder participar e colaborar com o debate do que talvez seja um dos maiores casos em discussão hoje neste espaço é, de fato, uma grande oportunidade. Lembrando que também submetemos um memorial de amicus curiae em conjunto com entidades como USP Mulheres, Centro Acadêmico 11 de Agosto, Departamento Jurídico 11 de Agosto e Coletivo Dandara, todos da USP. O tema do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação divide moralmente a sociedade, como podemos ver tanto no primeiro dia de audiência pública, como também no dia de hoje. Em realidade, todo mundo tem suas crenças ou não crenças, e isso por si só não é um problema. Contudo, nessa audiência pública, presenciamos argumentos que buscaram negar a realidade, e isso sim é um problema. Para discordar dos números e estatísticas aqui apresentados, não basta negar com dogmas, mas sim com outros dados que tenham igual confiabilidade jurídica ou científica. Dogmas não são racionalmente discutíveis e deve ficar claro que hoje aqui estamos em um exercício da razão pública. Crenças morais também não estão aqui em debate, porque se tivéssemos vindo aqui discutir isso, estaríamos certamente no local errado. Isso porque o Supremo Tribunal Federal é justamente o espaço de exercício da razão pública, e suas decisões não podem e não devem jamais ser guiadas por argumentos e fundamentos que fujam desse propósito. É por isso que as decisões desta Corte devem se pautar tão somente no direito, e especialmente no direito que vem informado por dados empíricos da realidade. Nada mais. E, mais uma vez, esta audiência pública foi bastante efetiva em trazer para esta arena importantes organizações e instituições que, historicamente, lidam com o compromisso da defesa de direitos, mais especificamente com o direito de grupos vulneráveis. E aqui falamos das mulheres brasileiras negras, indígenas e pobres. O argumento que trago nesta exposição será dividido em duas partes. De início, demonstrarei que o princípio da cidadania, interpretado sob uma perspectiva de gênero, é elemento imprescindível nessa análise. E, em segundo momento, dialogarei com os vários aportes trazidos por alguns participantes nesta audiência com o conceito de cidadania proposto nessa primeira parte. Quando interpretado à luz da realidade tão bem descrita pelas exposições desta audiência, o conteúdo dos dispositivos constitucionais em jogo só pode levar à conclusão de que criminalizar o aborto é incompatível com a Constituição. Ao lado do direito à vida, à igualdade e à dignidade humana, há uma chave interpretativa menos evidente quando se discute o aborto, à luz da Constituição Federal. Trata-se do direito à cidadania. Ao se optar pela política de criminalização do aborto voluntário no Brasil,
o poder público cria obstáculos ao exercício da plena cidadania pelas mulheres brasileiras. Essa é a conclusão a que se chega quando olhamos a realidade com uma concepção de cidadania interpretada sob uma perspectiva de gênero. De acordo com esta perspectiva, a cidadania é vista como uma combinação da garantia de participação política e do exercício de direitos individuais. Essa abordagem traz o benefício de considerar a diversidade de todos os membros de uma comunidade. No caso aqui em discussão, esta perspectiva inclui todas as mulheres e considera todas as demandas e os seus contextos específicos. A evolução para esse conceito completo de cidadania depende do modo como o poder público enxerga as demandas da sociedade. E, neste ponto, o judiciário tem um relevante papel na escolha da interpretação. Deve-se superar a divisão patriarcal entre questões tradicionalmente públicas e questões supostamente privadas. Isso passa pelo reconhecimento, por meio do Estado, de que há questões que merecem atenção. O aborto é uma delas. A garantia de integridade corporal às mulheres é pré-condição essencial ao completo e livre acesso à esfera pública. E tem como principal pressuposto o respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, nestes incluídos a contracepção, a saúde reprodutiva e o aborto. Sem esses direitos, mulheres são impedidas de controlarem seus corpos e suas vidas. A percepção de cidadania aqui apresentada se relaciona ao problema da descriminalização do aborto porque reconhece as demandas das mulheres como questões públicas e não questões domésticas e privadas. Decorre do direito à cidadania o dever do Estado de não impor obstáculos à realização do aborto seguro, ou seja, ele tem o dever de descriminalizá-lo. Com a criminalização, a escolha por abortar ou não acaba sendo um privilégio privado de mulheres brancas e afortunadas, demarcando uma desigualdade entre mulheres, relegando as negras, pobres e indígenas uma cidadania de segunda classe. Por fim, o aborto seguro pode e deve ser garantido como um direito público de todas. Nesse sentido, é preciso garantir às mulheres a possibilidade de se autodeterminarem e, consequentemente, de terem controle sobre seu planejamento reprodutivo. Com a criminalização do aborto, em caso de gravidez indesejada, as mulheres são impedidas de escolherem sobre os seus próprios projetos de vida, são impedidas de planejarem quando e como desejam formar uma família e obrigadas a abdicar de seus objetivos para que ocupem o lugar de mulher-mãe, sem que essa seja a sua vontade naquele momento da vida. Exige-se que a mulher tome uma posição altruísta nas decisões sobre a sua vida cotidiana, sobre seus desejos e sobre os seus valores. O exercício pleno de sua cidadania é frustrado, pois, ao terem negado a sua capacidade de escolha, mulheres com uma gravidez indesejada não são consideradas como indivíduos, mas como parte de uma família, no qual o seu papel como reprodutoras e cuidadoras sempre esteve historicamente muito bem definido. Além dos direitos sexuais e reprodutivos e da autonomia, a criminalização do aborto também viola outros direitos essenciais ao exercício da cidadania da mulher: o direito à igualdade, o direito à saúde e o direito à vida. No que diz respeito à igualdade, além da já ressaltada simetria entre as mulheres, a criminalização do aborto também provoca uma desigualdade entre mulheres e homens. Isso porque ela reforça os papéis sociais e transmite a mensagem de que a mulher tem um papel exclusivo de cuidar dos filhos. Enquanto as mulheres não têm escolha, a opção do homem por não assumir as responsabilidades típicas da paternidade é socialmente considerada como algo natural. Tanto é assim que é grande a proporção de crianças que sequer possuem o nome do pai na certidão de nascimento. 5,5 milhões, segundo o censo escolar feito pelo INEP em 2011. Como demonstrado pelas falas já pronunciadas nesta audiência pública, a criminalização também viola o direito à saúde, tanto em seu aspecto físico quanto psíquico, bem como fere o direito à vida, por conta das inúmeras mortes em decorrência da realização do aborto inseguro, todas essas mortes evitáveis. Sem o direito à vida, sem o direito à igualdade, sem o direito à saúde, sem os seus direitos sexuais e reprodutivos e sem autonomia, o Estado falha em assegurar as pré-condições necessárias ao pleno exercício da participação ativa da mulher na sociedade e na reivindicação dos seus direitos, faceta imprescindível para a concretização da noção de cidadania aqui proposta. Passo agora à segunda parte da minha exposição. O
O que vimos ao longo desses 2 dias de audiência pública foram diversos argumentos de distintos campos do conhecimento que corroboram a necessidade de descriminalização do aborto no Brasil. E o conceito de cidadania apresentado por nosso grupo é compatível com boa parte do que foi dito nesta audiência. Por exemplo, a Febrasgo demonstrou brilhantemente que a criminalização do aborto cria obstáculo à liberdade do exercício da profissão médica, pois não existe relação médico-paciente guiada pelo medo, pelo estigma ou pela suspeita. Ao se confidenciar ao médico, a paciente o elege como guardião da sua saúde e a ele confia a sua vida. A SBPC também apontou para o fato de que a criminalização do aborto impede que o médico e outros profissionais da área da saúde exerçam a função precípua de cuidado e cura, porque, de um lado, eles não podem tomar todas as decisões que estão ao seu alcance para assegurar as melhores condições físicas e psíquicas da mulher. E, de outro, levam mulheres a não contarem suas histórias completas, fragilizando a qualidade do tratamento por temor de serem denunciadas e presas. Nos casos de interrupção voluntária da gestação, como dito, o que a mulher precisa é de um médico e não de polícia. Afinal, o aborto é um fato da vida reprodutiva das mulheres, de forma que a questão fica simplesmente adstrita a saber se os abortos serão legais ou clandestinos, o que a Academia Nacional de Medicina deixou claro em sua exposição. A criminalização do aborto não impede a sua ocorrência. Logo, o Estado pune as mulheres quando falha em seu dever de prevenção, proteção e redução de danos à saúde, e também quando as criminaliza. Retira-lhes, assim, duplamente a capacidade de exercitar a sua plena cidadania. Porque, como trouxe aqui a Fiocruz, essas mulheres são abandonadas pela lei e pelos médicos. A vedação legal ao aborto impede que haja uma efetiva política de redução de danos. Deixar mulheres morrerem por uma causa facilmente evitável é errado. Melhor, eu diria que é inconstitucional. Assim, para a mulher, 2 são as consequências inevitáveis: a prisão, a condição de maternagem, ou a prisão no cárcere, como apontou o próprio Conselho Federal de Psicologia. O sofrimento psíquico decorrente da realização do aborto tem mais a ver com a culpa por abdicar do papel social de mãe do que pelo ato em si. Inclusive, experiências indicaram que a realização do aborto legal pode trazer alívio à mulher que aborta, o que potencializa o exercício da sua cidadania na medida em que a torna livre para escolher o projeto de vida que melhor encaixe em seu contexto pessoal e social. Cito a brilhante apresentação da professora Adriana Dias, do Instituto Baresi, ao nos ensinar que utilizar retoricamente o argumento da eugenia para afastar a possibilidade de descriminalizar o aborto é capacitismo. Afinal, mulheres com deficiência também lutam pela possibilidade de se autodeterminarem nas escolhas sobre os seus projetos reprodutivos. É usurpação cruel de suas existências utilizar suas vidas para justificar que o aborto causa eugenia. A discussão sobre o aborto também lhes diz respeito. Afinal, como ela mesma disse, decisões individuais não são decisões eugênicas. Retirar das mulheres com deficiência a possibilidade de dizerem sobre o seu futuro, a partir de suas próprias vozes, é ignorar por completo a sua cidadania. Outra memorável contribuição nesta audiência pública veio da professora Débora Diniz, ao trazer as evidências da realidade do aborto no Brasil, a partir da realização de pesquisas sustentadas pelo importantíssimo pilar da confiabilidade científica. A escolha metodológica nessas pesquisas é determinante para evitar viés nos resultados. Estudos confiáveis, como a Pesquisa Nacional do Aborto, demonstram que os números sobre aborto em nosso país são alarmantes e que quem aborta é a brasileira comum, religiosa, mãe, negra, indígena, pobre, com menor escolaridade. Quanto mais vulnerável a mulher, maiores os riscos. Isso refuta qualquer argumento que negue a seletividade da criminalização. Qualquer constatação de dados diferente desta é dogma, crença moral ou fé. De forma complementar, diversas instituições e especialistas internacionais contribuíram com as experiências de outros países que enfrentaram um dilema da descriminalização do aborto. Na contribuição do Dr. Anand Grover, ex-relator especial da ONU, ficou patente a relação entre o direito à saúde
e a necessidade que o Estado garanta o direito ao aborto, já que a seletividade vale não só para a criminalização, mas também para o acesso à saúde. Nas correspondências lidas por Rebecca Gompertz, ficou claro o desespero de mulheres brasileiras que buscam acesso a medicamentos abortivos fora do Brasil e também que os entraves à comercialização do misoprostol fazem pouco sentido, já que é um medicamento barato, sem custo hospitalar e que, ministrado corretamente, é mais seguro até mesmo do que o Viagra. Um grande problema da criminalização do aborto é o estigma, pois a marginalização e visão negativa das mulheres que abortam e dos profissionais de saúde que realizam o procedimento faz que os efeitos da criminalização excedam a ameaça de punição legal e, por exemplo, criem obstáculos ao acesso a serviços preventivos de saúde, como a contracepção de emergência. O estigma também cria dificuldades às mulheres que, encaixando-se dentro das exceções legais, buscam realizar o aborto legal. Na saga até a realização do procedimento, essas mulheres têm suas narrativas insistentemente questionadas, informação enfatizada pela Associação Brasileira de Antropologia. Isso também coloca em xeque qualquer possibilidade de desenvolvimento integral do exercício da cidadania de nós, mulheres. O principal problema da lei penal, como muitas vezes foi aqui ressaltado nesta audiência, é o da seletividade da criminalização do aborto. Os corpos femininos que mais morrem são os das mulheres negras e pobres. São também elas que procuram menos os serviços de saúde e acabam sendo as principais vítimas da violência obstétrica institucional. A demanda pela descriminalização, que mata 2,5 vezes mais mulheres negras do que brancas, não poderia ter sido melhor comunicada do que pelas doutoras Fernanda Lopes, Charlene Borges e Lívia Drummond. Por fim, Excelência, ficou marcado neste espaço de audiência pública o enfrentamento que organizações tradicionais e históricas da luta pela autonomia reprodutiva das mulheres sempre fizeram no Poder Legislativo. Ao contrário do que alguns expositores aqui afirmaram, o Legislativo continua a ser um espaço democrático ocupado por essas mulheres. Contudo, naquela arena, a luta é pela contenção de retrocessos. Lá se resiste a pautas que objetificam mulheres e nos tornam cidadãs de segunda, quiçá terceira classe. A presença de organizações como o CFM, a Crioula e Grupo Curumim, dentre outros, neste Supremo Tribunal Federal, não significa a abdicação da luta naquele espaço, mas sim a busca pelas oportunidades democráticas que o contramajoritarismo deste tribunal pode oferecer. Não se busca aqui qualquer tipo de relento ativista. A função do STF é fazer garantir o direito e nada mais. O Código Penal, que tipifica e criminaliza o aborto, é de 1940 e flagrantemente incompatível com a nossa Constituição de 1988. Ele nitidamente se distancia do novo paradigma de cidadania que aqui pontuei na primeira parte da minha exposição. Como dito no início, o Supremo Tribunal Federal é um locus para a troca de razões públicas. E só são aceitáveis argumentos pautados no direito, especialmente quando fundado em evidências empíricas confiáveis. Repito, confiáveis. Toda e qualquer estratégia que busque questionar a realidade ou levianamente, repito, levianamente, levantar dúvidas sobre os dados empíricos deve ser descartada. E deve ser descartada por ser mero dogma ou crença moral. E por assim ser, não pode prosperar em uma decisão nesta Corte. A vida de milhares de mulheres está, portanto, nas mãos deste Supremo Tribunal Federal. Negar-lhes a descriminalização do aborto é uma sentença de morte. É pela vida das mulheres. Muito obrigada.